Ron, o Cavaleiro do Espaço, na Inglaterra. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço, na Inglaterra. Essa história foi publicada na revista Ron Space Night, número 36, em 1982, e aqui no Brasil, na revista O Incrível Hulk, da editora Abril, número 59, em 1988, 6 anos depois. A gente vê no lado esquerdo um Ron que não parece muito amável e pacífico. Ele está ali segurando um espectro com a sua mão, que está se desfazendo diante dele, e ele falando assim: morra, escória do espectral, né? A partir desse momento, né, o Ron não mostrará misericórdia. Parece que agora o Ron perdeu a paciência com os espectros, né? E alguns o cercam ali. No fundo nós vemos um garoto que está amarrado a uma cruz, como se fosse um espantalho ali, e aos pés do Ron outro espectro, no qual ele está esmagando ali com seu pé. O que será que aconteceu aqui para o Ron perder a sua paciência? Bem, o título original dessa história é Scarecrow, né, que é espantalho, mas aqui no Brasil decidiram colocar como título Os Destruidores do Mundo. Né? A história começa com o Ron deixando a Atlântida. Na história anterior, a Síbio foi salva pelo Namor, o príncipe submarino. Um espectro tentou matá-la. Se você não sabe como que o Namor salvou ela, então você vai lá no vídeo anterior e você assiste, já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Agora que a Síbio está salva, né, o Ron deixando a Atlântida, conseguiu um amigo, alguém que ele encontrou pela primeira vez, que não quis bater nele, atacar ele, matar ele, mas se juntou a ele desde o início e reconheceu nele alguém nobre e alguém tão valoroso quanto ele. Então é um lugar que ele vai deixar com saudade aqui. Talvez melhor do que Clayton, né, no qual ele foi perseguido inicialmente. O Ron então parte da Atlântida e ele vai seguir pelo Oceano Atlântico na direção leste. Ele encontra no caminho algumas baleias, ele ouve as baleias cantando e ele fica curioso com o canto das baleias, né? Ele quer compreender o que elas estão dizendo, e aí o Ron resolve usar o seu tradutor que serve não somente para seres humanos, mas também serve para os animais. O Ron usa o seu tradutor para entender o que as baleias estão dizendo, né? Na sua cantoria, né? Na verdade, o tradutor também consegue traduzir a comunicação de outras espécies animais. E ele ouve o som ali, que é um som de alegria, né? Então ele fica bastante curioso em saber o que elas estão dizendo, né? Enquanto o Ron está com as baleias no Oceano Atlântico, no cemitério de Clayton, a Brandi Clark, que está arrasada porque o Ron foi embora, né? Ela está diante do túmulo da Starshine, a cavaleira espacial que deu a sua vida para salvar o Ron. E ela está ali chorando diante do túmulo da Starshine, né? Perguntando para Starshine se ela amava o Ron, né? E meio que se solidarizando com a falecida, que também perdeu o Ron. Mas aí, de repente, uma aparição surge ali na frente da Brandi Clark. Ela vê a Starshine ou o fantasma dela, né? A figura da Starshine aparece, né? Aquela figura dourada daquela cavaleira espacial que inicialmente ela parecia ser uma mulher bastante amável, delicada, e de repente se mostrou uma pessoa extremamente ciumenta, que era capaz de fazer qualquer coisa para ter o que queria. Ela surge ali, né, diante dela, brilhante Starshine, a cavaleira espacial dourada. E aí essa aparição fala com a Brandi Clark para ela não ter medo,
falando que ela e a Brand são irmãs de alma. E a Brand pergunta se ela realmente é Starshine, mas como aquilo? Porque ela morreu. E a Starshine diz que você viu a minha humanidade que estava presa na armadura, né, perecer. Mas agora você está vendo a minha essência de luz, meu espírito, que está libertado pelo neutralizador de Ron. E realmente o Ron ele havia usado o seu neutralizador para libertar a essência da Starshine da armadura e deixá-la descansar em paz. Mas parece que ela não deixou a Terra. Ela ficou ali esperando. E agora ela diz que ambas desejam Ron, ambas desejam que o Ron as ame e que ele é amado por ambas. E aí ela diz que ela vai dar os poderes de Starshine para a Brand Clark naquele momento. Né? A Brand é envolvida por um grande brilho, né? E de repente a figura some. Aí a Brand fica pensando se aquilo foi real ou não, né? Se ela realmente recebeu os poderes da Starshine, porque ela fala, eu sou uma humana, né? Não sou uma cavaleira do espaço aqui. Mas ela fala, mas talvez se eu me tornar uma cavaleira do espaço, talvez o Ron me ame. Né? E aí ela, instintivamente, ela toca a lápide do túmulo da Starshine, e quando ela faz isso, os seus dedos, a sua mão começa a brilhar, né, com uma luz, e aí ela fica maravilhada e também ela fica feliz, porque ela sente que ali ela tem um poder que talvez a ajude a conquistar aquilo que ela deseja. Bem, o Ron, enquanto isso, continua lá no Oceano Atlântico, batendo um papo ali com as baleias, né, com as cachalotes, e ele descobre que elas estão em perigo, que os humanos perseguem, caçam elas, e aí que elas podem, inclusive, elas estão ameaçadas de extinção. E aí o Ron questiona, né, como é que os seres humanos, né, ameaçam, né, as outras criaturas que são tão preciosas, né, que ele gostaria que todas as criaturas do planeta pudessem conviver pacificamente, sem ter que matar umas às outras. Então o Ron aqui ele também expressa a sua preocupação aqui de equilíbrio do ecossistema, né, da Terra. Imagino que em Galador, seu planeta, houvesse uma harmonia entre a natureza e a tecnologia. Pelo menos essas são as visões parciais que nós temos de Galador até agora. Bem, o Ron continua, né, na sua viagem e ele alcança o Reino Unido. Ele alcança a Inglaterra, né, a Ilha da Bretanha, e ele vai começar nessa sua nova terra a procurar pela presença dos espectros. Então, o Ron alcançou agora o velho mundo, né, continente europeu, e ele, espantado, descobre perto de uma aldeia um garoto que está amarrado a uma cruz, chorando ali, desesperado, e o Ron pousa e aí ele pergunta o que está acontecendo ali, que parece que o garoto está sendo oferecido uma espécie de sacrifício, e aí o garoto chorando pergunta se o Ron veio levar ele como levou os outros. O Ron ele desamarra o garoto, tira ele daquela cruz e pergunta quem fez aquilo com ele. E ele fala que foi minha mãe e meu pai. Aí o Ron pergunta, mas como assim, seus pais? Isso não faz sentido, por quê? Aí ele falou, é a minha vez, eu fui escolhido. Escolhido? Mas escolhido para quê? Ele fala, para ser uma oferta, para manter o mal fora de Gwilindale, que é a aldeia a qual ele aponta, que fica um pouco abaixo do lugar onde eles estão. Aí ele pergunta, sua aldeia, seu lar? Sim, era um lugar bom, né? Até que o mal chegou. E ele conta que né, era uma aldeia bastante agradável, pacífica, de repente, né, um dia chegou o mal. Né? Aí nós vemos que esse mal são os espectros. Né? Eles chegam na forma de aves e aí eles assumem as suas verdadeiras formas bem no meio da aldeia, de forma assim descarada à noite. E os espectros, eles raptam as crianças. Eles raptam crianças, né, das suas casas. Os cidadãos, eles pegam em armas lá, machados, foices, né, forcados, e vão atrás, assim, mas, de repente, né, eles se veem diante de uma ameaça que parece maior do que as suas armas podem enfrentar. Né?
uma feiticeira espectral aparece, ameaça os cidadãos, falam que as crianças são deles e que se eles quiserem que a cidade, que a aldeia continue a existir, que eles vão fazer ofertas de crianças a cada lua cheia, senão eles vão destruir a aldeia. E aí eles desaparecem, né? Ela, usando a magia espectral, ela se teleporta dali. E aí o garoto fala sobre isso, né? Toda a minha vida que o seu pai havia contado sobre os dias de antigamente, né? Quando os cavaleiros eram fortes, eram bravos, né? E aí ele disse que ele orava para São Estevão, né? Que inclusive foi de onde ele tirou o seu nome, esse garoto chama-se Stephen, para mandar um protetor para Gwilindale, alguém para poder salvar todos do mal, né? E aí ele pergunta para o Ron, você está vestindo uma armadura, né? Você veio em resposta às minhas orações? Aí ele fala, eu sou o Ron, o cavaleiro do espaço, né? Eu farei tudo em meu poder para derrotar o horror que veio, né, sobre a sua aldeia. E aí, nesse momento, né, aparecem os espectros que vieram pegar a sua oferta ali, né? Eles aparecem inicialmente na forma de asas da morte, né? O Ron pensa que é aquela criatura terrível, né? A mais terrível criatura que ele enfrentou, fruto da feitiçaria espectral, inclusive aquela que foi derrotada pela primeira vez por um cavaleiro espacial que fez parte da sua fama e que nós falamos sobre ela num outro episódio específico, Asas da Morte, que você não assistiu, vai lá, assiste, está esperando o quê? Eles chegam na forma Asas da Morte, mas revelam que na verdade são apenas espectros, né? Com as suas armas, né? Os machos dos espectros, eles são cientistas geralmente, né? Eles usam tecnologia. As fêmeas geralmente são feiticeiras, usam magia. E logo em seguida aparece uma feiticeira espectral, né? E aí eles vão então enfrentar o Ron. E começa a batalha, né? Primeiro a feiticeira usa o seu cajado ali, né? Dispara contra o Ron, mas o Ron intercepta, ele detém o raio dela com o seu neutralizador, né? Mostrando que a magia negra dela não é suficiente. Mas, né, não tem só magia, né? Os espectros que não lutam de forma justa atacam o Ron pelas costas, né, com todo o seu poder de fogo. Eles desenvolveram, com o passar do tempo, armas, né, que causam dor aos cavaleiros espaciais, eles machucam mesmo o Ron. O Ron tomba ali e eles saltam sobre ele, né? E aí aproveitam para ir arrastando o garoto, o Stephen. O garoto grita por ajuda, pede para o Ron. Quando o Ron vê o garoto em perigo, né? Aí ele vai atrás dele, mas aí um espectro tira o neutralizador do Ron da sua mão, disparando um raio, né? Isso distrai o Ron o suficiente para os espectros chegarem com ele até um buraco no chão, onde parece que tem um portal, um portal entre o tempo e o espaço, né? Que leva até uma outra dimensão. O Ron, ele então resolve lutar com as mãos limpas aqui, ele decola derrubando vários espectros, tentando alcançar o garoto antes que seja tarde demais. Mas o garoto, os espectros já pularam com ele nesse posto, nesse portal, e o portal começa a se fechar. Quando o Ron alcança o portal, ele já se fechou. O Ron tenta arrancar a terra do chão, procurando, né, o caminho para aquele portal, mas já se foi. O Ron fica então furioso, porque os espectros vêm novamente atacá-lo, né? E aí ele perde a cabeça, ele chama eles de score e começa agora a lutar sem restrições. Com um golpe só ele já esmaga a cabeça de um espectro, ele agarra outro pelo pescoço e começa a esganá-lo. O espectro tenta desesperadamente mudar de forma, assumir várias formas, mas o Ron ele continua apertando o pescoço dele, continua apertando o pescoço, sufocando ele até que ele morre e se desfaz. Nessa hora o Ron pega e percebe que ele matou ali o espectro e fala, mas né, eu tirei uma vida, né? Não é isso que ele queria, né? O Ron é um cara que ele sempre evitou a violência, lutou só conforme foi necessário, inclusive muitas vezes se deixou abater, tentando evitar matar seus oponentes.
Mas agora ele sim, perdeu a sua paciência com os espectros, né? Ao ver o garoto ser tragado e sentir a sua impotência de não conseguir salvá-lo. Sentir que ele não tinha conseguido cumprir a sua promessa de protegê-lo. Então ele pega os espectros que estão levando o seu neutralizador, né, que já foi roubado uma vez, agarra eles pelo pescoço e colide suas cabeças uns com os outros, esmagando-os. E falando para eles que ele, por 200 anos, ele racionalizou a morte, que ele achava que o banimento, né, era muito maior, uma maior punição do que a morte, mas ele vê que agora eles merecem, né, pela sua vilania, a morte. Uma mudança radical na postura do Ron. Mas ele, de posse novamente de seu neutralizador, ele é atacado pelos espectros restantes que disparam contra ele, e dessa vez ele dispara seu neutralizador, banindo eles para o limbo. O Ron então olha para a cruz onde o garoto estava amarrado, e ele fica assim bastante decepcionado consigo, assim, né, pelo garoto ter sido levado depois de ele ter jurado protegê-lo. Ele lembra que o garoto comparou ele a algum tipo de lenda da Terra, né, que ele esperava que o Ron provasse que era um herói, né, e no final o Ron não conseguiu cumprir, né, as expectativas do garoto. Mas aí ele faz um juramento, né, que ele, assim como os guerreiros, como as lendas dos guerreiros da Terra, ele não vai descansar enquanto ele não tiver salvo todas as crianças daquela aldeia, da aldeia de Willendale, né? E aí ele jura ali, né, como Ron, o primeiro dos Cavaleiros do Espaço, e nós vemos atrás dele a figura ali, né, de um cavaleiro medieval, né, o cavaleiro da Inglaterra, aqui numa analogia que a mesma bravura que, pelo menos acredita-se que eles tinham, né, na época medieval, é aquela que move o Ron, o Cavaleiro do Espaço. E se você quiser saber se o Ron realmente conseguiu resgatar os garotos ou não, assista ao próximo episódio. Essa última imagem, né, da história, ela foi recriada por um artista francês, o Jean Frisano. Então, e ficou muito boa, né? Aqui no caso, né, o Jean Frisano, ele fez com que o Ron enxergasse essa figura do cavaleiro medieval, né, espantando-se com ela, quando no original, na verdade, não acontece isso, né? É uma figura que ela aparece como se fosse uma memória, né, uma imaginação ali, né, e não uma visão que Ron contempla. Mas o Jean Frisano, ele é um artista que ele refez muitas imagens de histórias da Marvel, né, para publicações da Marvel na França, e é uma arte bastante interessante a dele, assim, bastante rica, né, bastante bonita. Então, se você tiver oportunidade, né, procure outras obras de Jean Frisano. E assim terminamos nosso episódio de hoje. Até a próxima!